Direito Internacional, Civil e Direito Digital. É professor universitário e de cursos preparatórios, especialistas em crime da internet e membro da IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, e da Comissão de Direito de Tecnologia da OAB-RJ. Recebam com aplausos, por favor, Dr. Alexandre Matos. Obrigado, bom dia a todos. Bom, como foi apresentado, advogado, né? Também foi dito, né, analista de sistemas desde 1991. Isso é triste, você quando escuta essa data aí, nem nasci nessa época, não era nascido. Você vai dar palestra, você vê uma garotada que sabe muito mais do que você fica frustrado. Aí eu começo a dizer, fui analista de sistemas, hoje sou advogado. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou passar para vocês umas ideias, uns conceitos, acredito que muitos de vocês também já saibam, se bobear, sabem mais do que eu até. Mas é uma preocupação que eu tenho desde a década de 90 do século passado. Caramba, quanto tempo, né? Que quando eu me formei em análise de sistemas, eu trabalhei muito com segurança, segurança da informação, segurança digital. E era uma época que vocês provavelmente não vivenciaram, a questão de segurança das empresas e dos governos eram as invasões físicas. A pessoa entrar dentro da empresa, pular muro, fugir de cachorro, arrombar a porta. A coisa era física. Você furtava informação levando o relatório em papel impresso, fazendo cópia em disquete, coisa que nem existe mais, ninguém nem deve saber o que é isso, nem nunca viu uma coisa, vê na internet lá, aquelas coisas antigas. E desde essa época a gente tinha uma preocupação muito grande. E essa preocupação começou a ficar gigante e enorme com a tal da dona internet. Com a internet e o tráfego de informações indo e vindo, novos conceitos e novas preocupações se tornaram vitais para a segurança. Em 91 eu me formei em análise de sistemas. Em 2000, 2004 eu fiz direito, sempre focado nessa área de direito digital, segurança, e me aprofundei muito nessa área. A minha tese de faculdade, minha tese final, foram crimes de internet, que virou um livro, que eu até faço uma propaganda daqui a pouco, mas um livro que se você pegar ele hoje impresso, ele está totalmente defasado. Um livro que foi atualizado há 2 anos atrás e continua defasado. Um livro que eu já preparei a atualização dele agora para dezembro, e quando chegar dezembro, vai estar defasado. Essa é a grande questão. Nós temos que nos preocupar e preocupar muito. E por que essa ideia de cyberguerra, cyberterrorismo e cyberespionagem? São as coisas mais em voga hoje no mercado. Quando a gente fala de guerra, a guerra convencional, que foi a guerra na qual eu nasci, cresci, estudei nos livros de história. O que era a guerra convencional? Era aquela guerra de soldados, campo de batalha, estados querendo dominar território dos outros. Então a gente tem como, eu boto como norte, Primeira Guerra Mundial, 9 milhões de mortos militares, 10 milhões de mortos civis, atrocidades mil, a guerra química, trincheiras. Então foi uma coisa assim que trouxe uma preocupação para a humanidade naquela época. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, com 24 milhões de mortos militares, 49 milhões de mortos civis. Isso é mais que a população de muitos países por aí. E a gente teve o desenvolvimento de armas de guerra, armas letais, de escala, não precisa nem dizer, bomba atômica, de escala desproporcional. Eu trago duas outras guerras, a Coreia, onde você teve poucos países ali brigando, 1 milhão de mortos militares, 2,5 milhões de mortos civis. Península Coreana, que acabou com a divisão da Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tivemos depois, uma das últimas, digamos assim, grandes guerras entre países, a Guerra do Vietnã. 1,8 milhões de mortos, 2,5 milhões de mortos civis, e a Guerra do Vietnã trouxe aquela ideia de uma guerra ao vivo, onde você fazia filmagens e a opinião pública norte-americana foi muito combativa, brigava contra a guerra, vendo o que os seus soldados faziam. Mas o que isso tem a ver com a cyberguerra? Tem a ver que no passado,
você tinha soldados e homens morrendo, se matando, população civil sendo dizimada. Uma grande mudança que houve na guerra convencional foram as duas guerras do Iraque, nas décadas de 90 e início dos anos 2000, onde os Estados Unidos começam a usar as chamadas armas inteligentes, e aonde na Segunda Guerra o governo norte-americano usa um tipo de armamento no qual a ideia era destruir a infraestrutura de comunicação, aonde você destruía as transmissões elétricas, e eu falo isso brincando muito, você quer acabar com a humanidade hoje? Acaba com a energia elétrica. Se acabando com a energia elétrica, o ser humano está morto, porque você não vai ter televisão, você não tem geladeira, você não tem celular para recarregar. Bota aí um mês sem energia elétrica, a gente volta ao TACAP, jogar pedra um na cabeça do outro. Então, quando eu falo de guerra cibernética, a ideia é basicamente essa. No passado, os países tinham grandes forças militares. Era necessário, e quem acompanha isso, as marinhas tinham os encouraçados e aquela enormidade. Os Estados Unidos, a maior força militar com aeronaves, com navios. A China, um dos maiores exércitos do mundo de pessoas. Agora não existe mais fronteira, porque a guerra se muda por ciberespaço. Você com 2 indivíduos, você consegue destruir um país, uma nação. E eu quando falo muito de cyberguerra, eu gosto muito de me lembrar de um filme que eu vi lá em 1983. Quase ninguém era nascido aqui. Um filme bobinho hoje, mas que naquela época, Jogos de Guerra, que traz o Matthew Broderick, até com espinha na cara, é um filme que mostra um sujeito medíocre nos estudos, mas que tinha um conhecimento de informática, que resolve invadir o computador da escola que estuda, para mudar as suas notas e a nota da sua namorada, para conseguir uma nota maior e entrar numa universidade. E numa dessas brincadeiras dele de entrar nos computadores da faculdade, ele acredita que entra no computador de uma empresa de softwares e baixa e tenta fazer um jogo, quando na realidade ele entra no sistema NORAD, de defesa do governo americano, de lançamento de mísseis nucleares. E o computador entra na dele de brincar com ele como se fosse um jogo, por isso jogos de guerra. Então mostra um princípio lá em 1980, uma palavrinha que hoje é batida, hacker. Então esse indivíduo, através do seu hackerismo, ele entra em uma empresa, quando na realidade não é uma empresa, é o próprio sistema de governo norte-americano. Isso a gente tem no nosso dia a dia. Então, quando a gente aborda a cyberguerra, eu gosto muito desse vídeo, eu vou passar esse vídeo para vocês, eu espero que eu consiga. 24 horas por dia, 7 dias por semana, há uma guerra sendo travada na rede. Dennis Trees lidera uma linha de frente de defensores, prontos para detectar e neutralizar novos ataques. This is the Global Threat Operations Center. This is where we monitor the hacker threat 24 hours a day on 4 continents. Parece a ponte de comando da Enterprise. Minuto a minuto, hora por hora, todo ataque é analisado. Cada um deles pode ser o precursor de um ataque maior, disparada por um hacker em qualquer parte do mundo. We had just about 400 pre-attack probes. In that hour, 1,500 denial of service attacks in that hour. No ano passado, interceptaram 83 milhões de ataques de hackers às redes que protegem no mundo todo. Key is flying through an asteroid belt all the time. He's constantly being inundated with, decisions to go around these things, up, over, etc. What is it? Is it going to hit the ship? And if it does, is it big enough to do us any damage? It's a computerized game. The bad guys against the good guys, if you will. A emergência dos bons da internet como Dennis é resultado de ataques dos maus.
vídeo tenta mostrar? Ele mostra para a gente que os países que não se preocuparem com segurança da informação, os países que não se preocuparem e não tiverem um sistema desse de antecipação de problemas, estão mortos. Na guerra convencional, a gente tem as contramedidas eletrônicas. E depois foram criadas as contramedidas eletrônicas. Porque a gente viu isso muito na Guerra das Malvinas. Forças argentinas disparavam mísseis XOC, que eram desativados em pleno voo pela Marinha Britânica. São as contramedidas eletrônicas. E temos as contramedidas eletrônicas, que desativou meu míssil, eu reativo, desativa, eu reativo. Então isso a gente tem hoje nesse mundo virtual. Alguns conceitos que a gente tem, e que acredito que todos vocês tenham, às vezes eu me arrepio quando eu começo a ver alguma reportagem, que infelizmente tudo para a humanidade é hacker. Todo mundo que invade é hacker, quem rouba é hacker, quem destrói é hacker. E a gente tem 4 conceitos bem básicos que o direito traz como punições. O hacker, que todo mundo sabe, ou deveria saber, que é aquele sujeito que, no meu ponto de vista, o barato dele é invadir sistema, o barato dele é pular um muro de segurança e invadir. Qual é o orgasmo mental dele? É invadir. Você tem o hacker ético, que é aquele camarada que invade e se identifica, ou invade e diz, eu invadi porque o teu sistema é ruim, é uma porcaria, é assim, eu volto por aqui, eu passo por ali. E com essa visão, governos como o norte-americano, inclusive o brasileiro, criam programas de incentivo a isso. Nós tivemos nas últimas eleições o TSE convidando hackers a invadirem os sistemas da urna eletrônica. Quem conseguisse invadir a transmissão, a criptografia, ganhava lá R$50 mil. A IBM e outras grandes empresas fazem esse tipo de convite. Se você conseguir invadir meu sistema, ganha um prêmio. E aí é óbvio que se alguém invade o meu sistema não é seguro, boto o meu profissional de TI embora e contrato alguém no lugar dele. Agora, o que o direito foca muito são aqueles 2 outros cidadãos ali, o cracker e o freaker. O cracker é o camarada que invade sistemas, invade computadores e furta informações. E aqui vem um temor meu, né? Porque você escuta muito, roubou uma informação. Dicasinha de amigo. E aproveita, porque advogado e amigo são 2 coisas que não coexistem. Dica de amigo. Roubo é com emprego de violência. Furto é sem a violência, sem você perceber. Então ninguém rouba nada na informática hoje. Porque eu não vejo um mouse pular na cara de ninguém, teclado te dar na cara, monitor explodir, que aí tem um emprego de violência. Você está lá trabalhando, o computador te choca, te dá um choque lá, passa a senha. Não é assim. É furto. Tirou de você sem que você perceba. O roubo é com emprego de violência. É o famoso perdeu, mané. Perdeu, mané é com emprego de violência. Ou então perdeu playboy. Então o cracker, ele furta informações. O que ele vai fazer com a informação? Ninguém sabe. Mas aí já existe um delito e que os nossos códigos aqui no Brasil já punem. Agora, pior que o cracker, a gente tem o freaker. O freaker é o mafioso da rede. É o camarada que agencia crackers para pegar informações e dar para ele. Esse freaker vai usar o nosso número de cartão de crédito, o nosso CPF para abrir contas bancárias ou fazer empréstimos mil. Esse freaker vai usar crackers para mandar códigos-fontes e transformar o computador das pessoas em microzumbis. Para, a partir desse microzumbi, fazer invasões ordenadas em determinados pontos. E, por último, uma figura que eu acho muito bonitinha, que é o tracker. A primeira vez que eu li o conceito de tracker, lá no final da década de 90, eu fiquei apaixonado. Porque eu li em uma bibliografia norte-americana o seguinte: The tracker is the internet cowboy. Bem coisa americana. É o cowboy da rede. É o justiceiro. Que aqui no Brasil seria o X9 ou o dedo duro. Quem é esse cidadão? É o camarada que faz denúncia. É o cara que vê o seu vizinho de uma hora para outra ficar rico, ziliardário, sem trabalhar, sem fazer nada.
botar carro importado para dentro, comprar, viajar, faz o quê? Trabalha com o que há, não trabalha com nada. Então são pessoas como essas, e que o governo da Alemanha já premiou com moções, fulano de tal, parabéns, e também com dinheiro, pessoas que denunciam criadores de programas invasores. Então, os países, os governos mundiais que pensam nesse tipo de segurança, eles estão mais à frente, nesse tipo de incentivo à fiscalização da rede. Mas não uma fiscalização como a gente imagina, uma coisa engessada ou algemada, mas uma fiscalização, como aparece ali no vídeo, dos bons contra os maus. Em todo e qualquer lugar você vai ter o bom profissional e o mau profissional. Então a ideia aqui é evitar que esse mau profissional destrua bens nossos, bens alheios. E talvez o mais importante deles são as nossas informações, a nossa própria vida. Imaginem, vocês vão ver isso durante as palestras, uma página falsa, um perfil falso de vocês. Eu tenho muito lá no escritório alunos meus que tiram foto de namorada, namorado, na hora do bem a bom faz filmagem, depois aquilo vai para a rede. E aquilo vai para a rede e continua na rede por 5, 10, 15, 20 anos. Aí você imagina, daqui a 10 anos você vê a sua esposa, que há 10 anos atrás não era sua esposa, com uma outra pessoa, ou uma foto. Então isso é muito perigoso. Mas continuando aqui com a nossa ideia de cyberguerra. O que a gente tem de cyberguerra? Eu foco em 3 acontecimentos que existiram, e 3 acontecimentos globais. Por que guerra? Porque aconteceu entre nações. Eu considero a primeira cyberguerra abril de 2001, quando uma aeronave americana espionagem, um P-3 Orion, aquele aviãozinho ali, sobrevoando uma parte da China, foi escoltado, devidamente escoltado, por um MiG chinês, e numa manobra do piloto, o avião americano se chocou com o MiG caiu, mas que imediatamente programadores chineses ligados ao governo chinês criaram um verme chamado Code Red. Esse verme infectou o sistema norte-americano de internet, de tal forma que a internet deles ficaram lentas. Bom, isso você resolve, troca o IP, troca o gateway, o fadeaway, o paidway, qualquer paidway, o sbrief, o sbrof, você contorna. Mas o Code Red tinha uma missão por trás dele. Os micros que se tornaram micros zumbis, que difundiram esse Code Red, que tornaram a internet americana lenta, após um mês de hibernação, eles fizeram ataques ordenados do tipo DDoS ao site da Casa Branca. E ninguém conseguia acessar o site da Casa Branca, a ponto do governo norte-americano ter que trocar toda a sua infraestrutura de rede e endereçamento de rede para que as pessoas pudessem acessar o site da Casa Branca. Isso em 2001. Gente, já são 15 anos passados. O que eu chamo de segunda cyberguerra aconteceu em maio de 2007, quando você tem a derrocada final dos ex-países da antiga República Soviética. Na Estônia, essa estátua aqui, que era uma estátua de bronze de um soldado vermelho, em homenagem aos soldados russos que libertaram os países bálticos dos nazistas. Essa estátua estava numa praça em Tallinn durante 300 mil anos, soldado de bronze, e o governo da Estônia resolve tirar a estátua. Tirou a estátua. Pessoas de etnia russa que moravam na Estônia e, provado depois, o governo russo começou a praticar ataques do tipo DDoS contra os sites do governo da Estônia, os sites bancários dos bancos, tanto público quanto privados, e por cerca de um mês ninguém conseguia ter acesso dentro da Estônia dos sites governamentais. Fazer uma transação bancária. Você imagina isso num dia de hoje. Alguém que vai tentar fazer um pedido de seguro-desemprego, ou se cadastrar para alguma coisa no governo, ou fazer uma transferência bancária, e você não tinha acesso. Então foram ataques direcionados da Rússia
para a Estônia. Por isso a ideia de cyberguerra. No passado, você mandava um bombardeiro, jogava meia dúzia de bomba, destruía instalações e voltava. Hoje, você não precisa ter esse gasto militar, gastar vidas, gastar equipamentos. A terceira e última que eu considero como cyberguerra aconteceu em 2008. Estava começando a Olimpíada da China, lá, Jogos Olímpicos, cerimônia de abertura, e houve a rebeldia das províncias da Abcásia e Ossétia do Sul, na Geórgia, que resolveram se tornar independentes. O governo russo resolveu ajudar e promover essa ajuda. E, novamente, o governo russo, a agência de inteligência russa, promoveram ataques do tipo DDoS. E de uma forma mais sofisticada que esses dois aqui. Porque foram duas grandes ondas de ataques. A primeira, nos sites governamentais. Obviamente, você não consegue acessar nada do governo do seu país, informação nenhuma. Nós, advogados, nós temos que ter o hábito de acessar o site do Planalto para ficar vendo o que tem de legislação, o que mudou de lei, o que o Congresso está votando, o que está sendo aprovado no Senado. Imagina isso fora do ar. Imagina, olha que termo horrível, voltar para a época da caverna, de ter que ir lá em Brasília pegar papel impresso. Hoje ninguém mais vive isso, esse dia a dia. A segunda onda de ataque, e aí eu até considero como uma galhofa, os sites governamentais tiveram suas imagens alteradas, os seus endereçamentos trocados. Então o primeiro-ministro da Geórgia, o primeiro-ministro da Geórgia, Mikhail Saakashvili, sei lá como é que fala isso, as fotos dele eram trocadas constantemente pela de Adolf Hitler. Você tentava entrar no site, e você vê que a fotozinha é bem parecida, né? As posições de mão, de chapeuzinho. Você tentava entrar num banco governamental e te mandava para o Citibank nos Estados Unidos. Você tentava fazer um pedido, vou inventar aqui, de seguro-desemprego, te mandava para um site de uma firma de material esportivo na África do Sul. Então, imagina durante mais de um mês você não ter serviço nenhum de um país. Ah, isso você contorna. Contorna. Mas você tem um grande problema aqui. Governos e países fazem negociações. Bolsa de valores. Imagina você parar com o fluxo da Bolsa de Valores de um país por um dia. Lá em 2001, quando aqueles malucos belezas da Al-Qaeda meteram 2 aviões nas Torres Gêmeas, ninguém imaginou que aquilo fosse desabar, que aquilo ia cair. A ideia da Al-Qaeda naquela época, e eles já tinham tentado isso 2 anos antes, com um carro-bomba na garagem de uma das torres, é que a principal conexão da internet dos Estados Unidos com a Europa passava por ali. E ao desligar esta conexão com a internet, você desligaria os Estados Unidos do resto do mundo. Imagina a Bolsa norte-americana fora do ar por um dia. Ela ficou fora do ar por mais de um dia. Imagina o prejuízo bilionário das empresas. Isso em 2001. Imagina hoje, 2016. O fluxo, o tráfego de transações. Praticamente hoje todo mundo faz compras, paga suas contas pela internet. Imagina a internet fora do ar por um dia. Imagina o prejuízo financeiro. Prejuízo material é jogar bomba, ter que construir tudo de novo. Veja lá hoje a Síria, veja o Iraque, Afeganistão, é reconstrução. Mas imagina você ficar fora do ar, sem conseguir vender ou comprar. Empresas que hoje vivem praticamente de internet, que fazem seus negócios pela internet. Quando a justiça manda o Zap ficar fora do ar, é um Deus nos acuda. O que mais bate, o que mais liga para a gente, e agora, doutor? E agora espera, a determinação de juiz é para ser cumprida. Um Zap fora do ar por algumas horas, o pessoal quase se atira pela janela e se suicida. Imagina uma situação dessa. Então a cyberguerra é um novo campo de batalha que os países têm que se prevenir.